Salmo de número 62, hoje nós vamos estar observando os 7 primeiros versículos. E nele eu encontro uma fórmula, se é que eu pudesse assim dizer, bíblica, para nunca sermos abalados. Claro que não existe fórmula nem bíblica, nem fora dela para a vida, que é cheia de altos e baixos. Mas eu encontro verdades que Davi, ao escrever este salmo, ele nos traz à tona e são tão enfáticas que eu mesma fui fortalecida e ao mesmo tempo questionada por que algumas vezes eu me abalo no meu caminho como crente. E eu convido a você a abrir comigo, portanto, o Salmo de número 62. Este salmo é um salmo curto, 12 versículos, mas ainda assim nós vamos estar dividindo em 2 porções. Portanto, hoje nós estaremos lendo os 7 primeiros versículos para a glória do nome de Jesus. E desde já eu deixo a minha saudação para você neste dia com a paz do Senhor Jesus Cristo. Salmo de número 62, do versículo 1 ao 7, o texto diz o seguinte: A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como o hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Terminaremos no versículo 7 que diz: Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Muito bem, há um tema escondido aí no meio que nós não vamos estar falando dele, mas vamos falar do tema que Davi praticamente repete 3 vezes. E porque ele está repetindo algumas vezes, nós vamos nos focar nos 2 primeiros versículos dos Salmos, aonde a primeira sentença, a primeira frase que Davi comanda a sua alma, ou seja, ao seu sentimento, à sua razão, ao seu entendimento, à sua vida, ao seu coração, ele diz: a minha alma espera somente em Deus. Ele está confessando, portanto, que quando há qualquer dúvida, questionamento, sentimento, dores e tudo aquilo que se sente na alma, que passe pela vinda do cérebro do raciocínio ou que venha direto ao coração no sentimento, ele diz: esta minha alma, a esperança dela é somente em Deus. E eu amo ouvir estas palavras, porque para mim ela se torna uma pregação, glória a Deus, uma pregação que eu preciso ouvir, uma exortação para a minha própria alma, eu, Manuela. Davi continua dizendo: só ele, veja, a singularidade para mim é a chave da interpretação deste texto. Só ele é a minha rocha. Rocha fala de segurança, é aonde eu vou, não é? Geralmente a Bíblia fala de uma rocha alta, aonde você se sente seguro. Quando você está ali, o inimigo não pode te alcançar, mas de uma maneira e outra, rocha fala de firmeza. A casa edificada sobre a rocha, a casa edificada sobre a areia, a rocha fala de firmeza. Deus, só Ele é a minha firmeza, disse Davi. Para mim hoje, esta palavra é exortativa. E a minha salvação, só Ele. Não só a minha salvação espiritual, só nele a saída de uma vida de pecado, só Ele há perdão diante de Deus, só Ele há reconciliação com Deus, só em Cristo Jesus, só nesta palavra de Deus para nós, só Ele provê a salvação, mas toda e qualquer salvação no decorrer da minha vida, Davi diz, só nele
Só dele vem, aleluia, a minha salvação. Ele diz, é a minha defesa. Quem é a minha defesa? Só Deus. E para mim, eu volto a dizer, a palavra-chave aqui, eu espero que o Senhor fale aos nossos corações individualmente, como quando eu meditei nesta palavra, falou profundamente, tão simples, mas profundo nessa palavra. Só Ele é a minha defesa. E ele diz então, não serei grandemente abalado. Quando ele repete tudo isso lá no 6, ele diz, não serei abalado. Ora, queridos irmãos, a verdade é que nós, de tempo em tempo, somos abalados. As situações da vida nos abalam, sim. E eu quero até ser justa, biblicamente, de que Davi, o próprio Davi que escreve este salmo, ele foi em alguns momentos abalado, ele sentiu o vento do abalo, mas sempre soube aonde ancorar a sua fé. E por isso, repetidamente, ele fala, mas neste salmo especificamente, eu entendo Deus falando ao nosso coração, por boca, por palavras escritas por Davi, de que a vitória de não sermos abalados, não nos sentirmos isto que nós sentimos de tempo em tempo, é exatamente ter Deus somente para estas coisas. E eu vou trazer essa verdade reversa, porque foi assim que Deus falou comigo. Escute isso, por favor. Se nós estamos sendo abalados, que nós estamos, e é por isso que eu digo essa palavra para mim foi exortativa. Não vou dizer para você que não haja momentos que eu não me sinta abalada. Então, foi uma exortação forte que eu vou levar seriamente, aleluia, de hoje em diante, porque estou aprendendo com a palavra de Deus. Ela é viva, ela se renova a cada dia. Para nós, para nosso crescimento, para nossa fortaleza. Aí vem a verdade reversa, colocando estas palavras de Davi para o outro lado da moeda. Se nós nos abalamos, é porque estamos com a nossa esperança esperando em outra fonte que não é Deus. Quando nós estamos esperando no resultado da eleição, ou quando nós estamos esperando na graça do chefe, no bem, no que caiamos bem tenhamos graça diante dele, quando nós esperamos na realidade dos nossos filhos, quando nós esperamos em qualquer outra coisa que não seja Deus, nós podemos ser abalados. Então, a verdade contrária é essa. Se nós nos abalamos, é porque Deus não está sendo Ele somente aquilo que nós esperamos. Não está sendo Ele só a nossa rocha. Nós estamos buscando segurança em outro lugar que não há Deus. Humanamente, isso é lógico. Mas o servo de Deus tem que ter como segurança única. Porque a verdade, irmãos, é que tudo neste mundo passa, altos e baixos, governos entram, saem, as coisas mudam, e nós que vivemos nestes últimos dias sabemos que isso é drástico. O mundo tem mudado numa velocidade incrível, nós ainda estamos por ver mais ainda numa velocidade ainda mais incrível. Aleluia! Quem é que não vai ser abalado? Aquele que tem somente a Deus por rocha, por firmeza na vida. Porque todo o resto vai abalar. E toda a população, e nós estamos no meio dela, seremos abalados. Mas enquanto Davi diz, minha alma faz isso e eu não sou abalado, a exortação de Deus para mim veio nesta palavra contrária. Se você, Manuela, está sendo abalada, é porque Deus não está sendo a sua única rocha, aleluia. A sua única firmeza, a sua única salvação. Tem hora que você está com problema, está correndo atrás de outro, está correndo atrás de outra solução, está buscando em você mesmo a sua salvação. E claro que nessa salvação eu não estou falando da reconciliação com Deus, porque todos nós sabemos que salvação eterna somente em Cristo Jesus. Mas a nível de firmeza, a nível de esperança, a nível de salvação das realidades, a nível de defesa. Quantos de nós, muitas vezes, precisamos de alguém que nos defenda? Aleluia! Eu vivo essa realidade hoje mesmo, em minha vida. E a pergunta é, quem é que vai me defender? Aonde deve estar a minha defesa? Davi me diz, usado pelo Espírito de Deus,
quando ele é a tua única defesa, tua única fonte. Ou seja, ele pode até usar alguém, mas é até usar. Aquele ali, entre aspas, é menosprezado diante da solução, porque ela vem de Deus. Ele é a nossa única defesa. Se ele quiser mover, ele move. Se ele não quiser mover, ele não move. Mas para a nossa alma, ele é a única esperança, ele é a única rocha, ele é a única salvação, ele é a única defesa. Se nós nos abalamos, é porque nós confiamos em outra defesa. E o que aconteceu? Algumas falharam. Alguma deu errado, mas como o nível da nossa perspectiva foi humana, foi nossa, nós mesmos nos vamos defender. Há de ser que aquele ou aquela nos ajude. E a nossa esperança foi colocada, compartilhada, até às vezes tirada de Deus e colocada em outra fonte. Nós temos sido abalados. É por isso que muitas vezes perdemos o sono. É por isso que muitas vezes nos perguntamos se há solução, se vai haver saída, e choramos e até nos desesperamos. É por isso que nos abalamos. Por quê? Porque não tem sido Deus somente a nossa rocha, a nossa defesa, a nossa esperança e a nossa salvação. Que exortação foi para a minha alma esta palavra. Eu espero em Deus que o Espírito Santo também a você capacite como a mim, porque esta é a minha esperança. De hoje esta palavra se enraigar, e toda vez que a minha alma quiser levar a esperança para qualquer lado, eu possa, em nome de Jesus, lembrar-me desta palavra e dizer: não, alma minha, pode até ser que aquele ali seja usado por Deus, mas a minha esperança, não dê o coração. Não pense você, Manuela, que você vai conseguir. Clame ao Senhor, espere nele, que ele seja a única fonte. E diz a palavra de Deus, se ele for, nós não seremos abalados. Amém.